grande de análise sobre o tema. Como já havia uma na Bahia, nós preferimos ingressar com o amicus curiae. A mesma coisa que nós fizemos, Basílio, Edio e eu, fizemos quando a questão do abate religioso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, nós também ingressamos como amicus curiae. Perfeito. Quais são outras ações que o IDAFRO tem realizado nesse sentido? Eu notei pela página de vocês que existem várias ações para ajudar a comunidade, não é? Então, quais são as áreas que vocês atuam para ajudar a comunidade? Basílio? A comunidade que eu diga, deixa eu refazer a pergunta. As comunidades de religiosos de matriz africana, para ajudá-los nessa luta, não é? Para se estabelecerem. Quais são algumas das ações que vocês têm feito pelo IDAFRO nesse sentido? Bem, quando a gente fala matriz africana, obviamente a gente subentende-se único e exclusivamente o candomblé. Mas o IDAFRO ele tem por objetivo a defesa da Umbanda e do candomblé. Portanto, a gente denomina como religiões afro-brasileiras. Nós temos uma infinidade de ações. O IDAFRO vem há mais de 20 anos lutando pela defesa da nossa religião. São poucas as ações interpostas por nós, até porque nós não temos problemas com nenhuma outra religião. Nós sofremos um ataque muito grande. Como disse, o candomblé e a umbanda, com toda certeza, são as religiões mais perseguidas e mais atacadas. Dentro desse hemisfério, nós temos uma média de 70% a 75% de ataques contra a nossa religião. Primeira ação que nós interpusemos, vai fazer 16 anos, foi o nosso direito de resposta contra a Rede Record e a TV Mulher. Antigamente, era um absurdo quando você deparava com a Rede Record e a TV Mulher, que exibiam pais e mães de santo de costas para o público, falando coisas absurdas, tais como que nós somos adoradores do demônio, que Iemanjá é uma coisa doentia da mente do ser humano e daí para frente. Nós nos reunimos e achamos por bem interpor uma ação com direito de resposta. E interpusemos essa ação há 16 anos atrás. Fomos ali, paramos a Avenida Paulista, debaixo do MASP, reuniu-se toda a comunidade afro-brasileira, entramos na Avenida Paulista em procissão, foi parado toda a avenida, nos dirigimos ao Ministério Público Federal e ali protocolamos o pedido. Obviamente, isso virou uma ação civil pública e nós fomos acompanhando. Conseguimos liminarmente uma decisão favorável. Essa decisão houve recursos para o Tribunal Regional Federal, ele subiu até o Supremo em liminar, ganhamos em todas as esferas, ele retornou para julgamento de mérito, em julgamento de mérito também foi procedente a ação, ganhamos, e recentemente, no ano passado, eu creio que em meio assim, de fevereiro ou março, teve o julgamento no Tribunal Regional Federal, a qual fomos vitoriosos. Então, nessa circunstância, nós estávamos aguardando, obviamente, o recurso deles para subir novamente um recurso extraordinário para o Supremo. Mas, a pedido do Ministério Público Federal, eles acharam por bem tentar fazer uma conciliação amigável. E nós sentamos
e entendemos por bem em fazer essa conciliação amigável. E colocamos fim a essa ação. Entramos no ar, fizemos toda a nossa programação, chamamos todos os nossos grandes babalorixás e alorixás e fizemos uma programação e foi ao ar esse direito de resposta, pena que foi num horário muito exacerbado. Foi num horário de praticamente 1h30, e muita gente não teve acesso. E muita gente também não teve nem informação, e posso dizer que 70% do nosso povo não tem conhecimento nem da ação e nem desta gravação e dessa exibição que foi ao ar em vários programas, e pena, como disse, que ele entrou num horário assim um pouco alto. Depois, a outra ação de grande monta foi exatamente o abate religioso. Abate religioso, existia uma legislação no Rio Grande do Sul que permitia o abate religioso. O Ministério Público daquela localidade, não se conformando com tal situação, entrou uma ação para tentar reverter essa legislação que existia dentro do estado do Rio Grande do Sul. Saímos em defesa logo em primeira instância, houve o recurso, eles perderam, o Ministério Público perdeu em primeira instância, fomos para o tribunal, ganhamos também do tribunal, e não satisfeito, entraram com uma ação extraordinária para o Supremo Tribunal, que ficou a cargo do relator Marco Aurélio. Próximo do nosso julgamento, surgiu uma outra ação de Cotia, aqui na cidade de São Paulo, que versava também sobre o mesmo aspecto. E na calada da noite, a bancada evangélica, véspera de Natal de 2 anos atrás, eles colocaram esse PL, foi aprovado, foi para o prefeito da cidade, e o prefeito da cidade, no mesmo dia, sancionou a lei. Nós, tomando conhecimento, interpusemos uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, tivemos a grata satisfação de ter o apoio do PSOL, porque, obviamente, para interpor esse tipo de ação, há necessidade de um partido político. Batemos na porta de vários partidos. E como se tratava de Umbanda e Candomblé, a princípio todos concordavam, não é? Mas depois tinha alguma reunião, à noite iriam fazer reuniões com os diretores, enfim, com os principais representantes do partido, e sempre vinham com a resposta que o partido não queria se envolver com religião. Enfim, a gente entende qual é a situação, porque é um bando de candomblé, essa é a grande verdade. Mas tivemos a grata satisfação de o pessoal abrir as portas para nós, e nós interpusemos essa DIN, cassamos em 3 dias, liminarmente, fomos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e fomos vitoriosos por 27-3. Haja vista que esse tipo de ação é julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o Ministério Público de São Paulo, também não contente, também se recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Como já havia a prevenção do ministro Marco Aurélio, ele deixou essa ação parada, né? Ficou sobreposta, e aguardando o julgamento do outro que já estava prestes a realizar. Resumindo o fato do abate religioso, fomos vitoriosos na ação que subiu do Rio Grande do Sul por 11-0, por unanimidade. Foi, assim, uma satisfação incomensurável. O plenário daquela corte estava colorido, estava repleto de umbandista, de candomblessista. Os ministros, quando adentraram na corte,
acho que nunca viram uma cena daquela. Plenário todo repleto de pessoas da Umbanda e do Candomblé. Fomos elogiados por todos eles, e ficou firmado de que a legislação ela é totalmente constitucional. E aquela ação que subiu também por intermédio de São Paulo, ela foi devolvida e foi rejeitada. Isso aí é coisa de 15 ou 20 dias atrás que saiu essa publicação do ministro Marco Aurélio descendo. Enfim, nós temos uma infinidade de ações de grande monta, mas as duas ações assim que deu uma repercussão muito grande foi exatamente essas duas ações que nós tivemos um êxito muito grande. Em 2017, nós também ingressamos junto à OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com pedido de discriminação religiosa contra o povo de Axé, até porque nós não somos atendidos. Existe uma série de pedidos para que o Ministério Público venha intervir, para que a ordem dos advogados intervenham também por intermédio dessas comissões, Procuradoria, Polícia Federal, Polícia Civil, e nós não havíamos um retorno. Então, nós procuramos interpor esse pedido junto à OEA para que nós fôssemos socorridos por essas instituições. Em 2018, também, nós tivemos uma atuação muito grande na cidade de Iturama, em Minas Gerais, a qual policiais, em pleno trabalho de uma tenda de Umbanda, eles adentraram sem pedir licença, quer dizer, caracterizado uma invasão, até porque as portas estavam fechadas. Se as portas estivessem abertas, ainda qualquer um poderia entrar. Mas como as portas estavam fechadas e trabalhos em andamento, eles adentraram, romperam aquele obstáculo, abriram as portas e retiraram os atabaques afro-brasileira, principalmente não, único, exclusivamente, a Umbanda. No dia 2 de maio, desenvolveram um ritual em cemitérios, que é o dia de finados. E toda a bancada evangélica, bancada não, todos os terreiros, as igrejas evangélicas, sabedores de que eles praticam esse tipo de trabalho, eles, uniformizados com algumas camisetas em nome da igreja, adentraram num cemitério em Niterói e afrontaram, inclusive, entidades incorporadas. Quer dizer, um absurdo assim a toda a prova. Quer dizer, sabendo que eles iam, eles foram lá único e exclusivamente para provocar. Criou-se uma situação incontrolável, veio polícia e nós estivemos lá também, representamos, e esta ação está em andamento. Agora, uma ação que tomou assim, uma repercussão muito grande, é um caso até engraçado, dá para a gente dizer que é uma gozação, não é? Há anos atrás, todo mundo tomou conhecimento, quando a Igreja Renascer, aqui no bairro do Ipiranga, se não me engano, caiu o teto e machucou, e houve algumas mortes causadas pelo telhado que caiu. E a justiça, por incrível que pareça, entendeu aquilo como um acidente. Não é? A igreja evangélica realmente teve um problema, caiu o telhado, matou-se 3 ou 4 pessoas, feriu inúmeras, mas foi um acidente. Muito bem. Nós temos um caso idêntico a esse, na Bahia,
no terreiro tradicional, a qual teve um evento e é uma roça, é um sítio muito grande. E existia ali uma árvore centenária, e essa árvore já havia solicitação por parte da mãe, do grupo que pertencia àquela área, pedidos para que a prefeitura podasse ou viesse algum engenheiro agrônomo para verificar se há necessidade de cortar ou não, haja vista ser uma árvore centenária. Inúmeros pedidos, e a sorte é que esses pedidos estavam guardados junto a essa instituição. Muito bem, num dia de festa, por incrível que pareça, foi um dia de festa, e essa árvore veio a cair. Danificou muita coisa, telhados e alguns quartos de santos que tinha, e infelizmente machucou 3 ou 4 pessoas, e infelizmente veio 2 pessoas a óbito. Pois bem, instaurou-se um inquérito policial, e o inquérito policial foi mandado à justiça, e o promotor público teve a petulância de tipificar o crime como sendo 2 homicídios e 3 tentativas de homicídio. Então, vocês vejam, meus irmãos, a diferença que existe entre uma coisa e outra. São 2 coisas praticamente idênticas, digo mais até. Na igreja houve uma falha, o telhado devia estar com cupim, mas a árvore foi uma lei, é coisa da natureza. Realmente deveria tipificar algum acidente por conta da natureza, seria o do terreiro, não é? Aí nós tivemos em defesa o IDAFRO. Quando eu falo nós tivemos em defesa, eu quero deixar bem claro o que é o IDAFRO. O IDAFRO saiu em defesa e logo na primeira audiência nós resolvemos o problema, desclassificamos, o Ministério Público queria fazer alguma tentativa de composição, mas nós não concordamos, eles queriam desclassificar de homicídio doloso para culposo, nós não concordamos, mas houve a sentença e nós fomos favorável nesta sentença. Então, meus irmãos, o IDAFRO tem aí uma infinidade de trabalhos em pró-religião. Hoje mesmo nós estamos tocando, no mínimo, umas 15, 20 ações em defesa de pais, de mães de santo, problemas com subprefeitura,